Bom dia, nós somos a turma 63 do curso de Medicina do FMG e vamos abordar nesse vídeo a anatomia macroscópica do cerebelo. Os integrantes do grupo são Alicia Vitória, Daniela, Laura Guimarães, Lois Salina, Luana, Maria Lima, Tamires, Vitor Neves e Yasmine. Nós vamos abordar os tópicos localização e função, divisão anatômica e vascularização, divisão funcional e núcleos centrais, começando por localização e função. O cerebelo é um órgão do sistema nervoso suprassegmentar e deriva do metencéfalo. Ele fica situado dorsalmente ao bulbo e à ponte, contribuindo para a formação do teto do quarto ventrículo. Ele ocupa a fossa posterior do crânio e é separado do lobo occipital por uma prega da dura mater denominada tenda do cerebelo. Ele está unido ao tronco encefálico bilateralmente por 3 pedúnculos cerebelares que contêm todas as fibras nervosas aferentes e eferentes. Falando um pouco sobre as funções, o cerebelo é uma importante parte do circuito que conecta as áreas sensoriais às áreas motoras do encéfalo para coordenar os movimentos. Ele provê correções durante os movimentos que servem de base para a precisão e acurácia, e está muito envolvido no aprendizado motor e na modificação reflexa. Atualmente, além das funções motoras, sabe-se também que o cerebelo está associado a funções cognitivas. Apesar do seu peso bruto corresponder a apenas 10% do peso total do sistema nervoso central, ele possui cerca de 80% dos neurônios presentes nesse sistema. Agora vamos falar sobre a divisão anatômica. O cerebelo é dividido em vermes e em hemisférios cerebelares direito e esquerdo. O vermes é uma porção ímpar e mediana. Ele é pouco separado dos hemisférios na face dorsal. Já na face ventral, 2 sulcos bem evidentes o separam das partes laterais. A superfície do cerebelo apresenta sulcos de direção predominantemente transversal, delimitando finas camadas chamadas de folhas do cerebelo. Os sulcos transversais mais pronunciados são as fissuras, que delimitam os lóbulos. Assim, cada lóbulo é composto por várias folhas. Esses sulcos aumentam consideravelmente a superfície cerebelar, mas sem grande aumento de volume. É interessante dizer que a divisão do cerebelo em lóbulos não tem nenhum significado funcional, e a sua importância é apenas topográfica. Os lóbulos agrupados formam os chamados lobos. Dessa forma, também podemos dividir o cerebelo em 3 lobos cerebelares. O lobo anterior, que está relacionado ao controle sensorial e motor, o posterior, relacionado a funções não motoras, e o flóculo nodular, ligado ao controle de equilíbrio e coordenação dos movimentos oculares. O lobo anterior e posterior são separados pela fissura prima. Esse último é separado do nódulo pela fissura posterolateral. Já o lobo flóculo nodular é formado pelo nódulo do vermes com os flóculos dos hemisférios cerebelares. Como já vimos, o vermes é uma das partes do cerebelo. Funcionalmente, ele está associado à postura e à locomoção. Ele recebe inervação somática sensorial da cabeça e das regiões proximais do corpo por vias espinais ascendentes, estando intimamente associado a todas as regiões do córtex cerebelar. Ele está na zona córtico-medular, entre os hemisférios cerebelares, e pode também ser dividido em partes. Na imagem à direita, vemos a folha, o túber, a pirâmide e a úvula do vermes. À esquerda, conseguimos visualizar melhor a úvula e a pirâmide. Já aqui temos um corte sagital do cerebelo, em que conseguimos identificar as partes do vermes por outra perspectiva. Podemos ver a língula, o cúmen, o lobo central, o declive, a folha, o túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo. Continuando com a divisão anatômica do cerebelo, ressaltamos também os 3 pedúnculos cerebelares pelos quais ele se comunica com o restante do sistema nervoso central. Na peça anatômica à esquerda, podemos ver o pedúnculo cerebelar superior colorido de vermelho. Na imagem vertical, podemos ver ainda sua projeção em diferentes planos de ressonância magnética. Esse pedúnculo é responsável pela conexão com o mesencéfalo, sendo a principal via eferente do cerebelo, com fibras destinadas a diversas estruturas do tronco cerebral e tálamo. Também é por onde adentra o trato espinocerebelar anterior. Seguindo o mesmo esquema do slide anterior, vemos em roxo o pedúnculo cerebelar médio, que liga o cerebelo à ponte e constitui a parede dorsolateral da metade cranial do quarto ventrículo. Por meio dele, penetram as fibras pontocerebelares. Já o pedúnculo cerebelar inferior, representado de amarelo, liga o cerebelo ao bulbo e à medula. Ele está relacionado principalmente a vias proprioceptivas, provenientes do trato espinocerebelar posterior, e também a fibras olivocerebelares e fibras arqueadas externas, dentre outras.
No canto inferior direito, podemos identificar a disposição dos 3 pedúnculos. Agora nós vamos abordar a vascularização do cerebelo. Nessa imagem, nós temos a vista anterior da irrigação. Na porção superior do cerebelo, a irrigação é feita pelas artérias cerebelares superiores. Já na porção anterior da face inferior, ela é feita pelas artérias cerebelares inferiores anteriores. Em ambos esses casos, as artérias são ramos da artéria basilar. Já nessa segunda imagem, nós temos a vista posterior do cerebelo. As porções posteriores e inferiores são irrigadas pelas artérias cerebelares inferiores posteriores, que são ramos da artéria vertebral. Agora vamos falar sobre a divisão funcional do cerebelo, que é constituída por 3 partes: o vestíbulo cerebelo, o espino cerebelo e o cérebro cerebelo. Cada uma dessas partes tem uma correspondência na divisão filogenética, sendo que o vestíbulo cerebelo corresponde ao arco cerebelo, o espino cerebelo ao páleo cerebelo e o cérebro cerebelo ao neocerebelo. O vestíbulo cerebelo compreende o lobo floconodular e tem conexões com o núcleo fastigial e com os núcleos vestibulares. Ele tem como principal função, como nós mencionamos anteriormente, a manutenção do equilíbrio e dos movimentos oculares. Já o espino cerebelo é formado pelo vermes e pela zona intermediária dos hemisférios. Ele tem conexão com a medula e sua função principal é a manutenção da coordenação motora, da postura e do tônus muscular. Por fim, o cérebro cerebelo compreende a zona lateral e se conecta ao córtex cerebral, com a função principal de ajustar movimentos voluntários. Agora vamos falar sobre núcleos centrais. Na periferia do cerebelo, temos uma fina camada de substância cinzenta, o córtex cerebelar. Já a região central, denominada corpo medular, é um centro de substância branca, onde estão localizados os pares de núcleos centrais. Desses núcleos saem as fibras eferentes do cerebelo. Essa organização é importante de ser analisada, porque está intimamente ligada à função, como vimos na divisão funcional do cerebelo. O núcleo fastigial fica na região mais medial do espino cerebelo, como vemos em verde na imagem. Ele recebe eferência principalmente do vermes e manda eferências principalmente para os núcleos vestibulares e formação reticular. Na imagem de cima, temos em verde o núcleo globoso, e na imagem de baixo, temos o núcleo emboliforme. Esses 2 núcleos são muito similares funcionalmente, e por isso eles são agrupados e chamados apenas de núcleo interpósito. Eles ficam localizados no espino cerebelo, entre o núcleo fastigial e o núcleo denteado. Por fim, temos o núcleo denteado, representado em verde na imagem. Esse núcleo fica na região mais lateral, no cérebro cerebelo. Ele é o maior entre os núcleos centrais. Ele recebe aferência dos hemisférios cerebelares e projeta para núcleos do tronco cerebral e também para núcleos talâmicos. Essas são as nossas referências e agradecemos pela atenção.